prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está.
noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês nessa noite. Vocês que estão assistindo esse estudo, a nossa série Apocalipse, uma oportunidade de Deus para que nós, nesses tempos tão difíceis, nesses tempos do fim, que nós venhamos aprender neste livro tão maravilhoso. Nós estamos estudando capítulo a capítulo. E hoje é o nosso estudo de número 15. E nós vamos estudar hoje os capítulos de número 12 e 13. Então, eu convido você a realmente pegar a sua Bíblia, pegar o seu material de anotação, porque hoje nós vamos passar algumas informações muito importantes, como todos os nossos estudos. Mas hoje eu tenho certeza que você não vai se arrepender de anotar algumas coisas para que depois você possa pesquisar mais a fundo, para que você possa utilizar nos seus momentos de estudo desse livro tão importante para as nossas vidas. Vamos orar antes de começar? Pai, obrigada por mais esse estudo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que abre o nosso entendimento para a Tua palavra. E eu coloco na Tua presença cada um agora, que está, meu Deus, diante desta tela, para aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor venha nos ensinar nesse momento as coisas do alto, as coisas que vêm do Senhor, para que a nossa fé seja fortalecida e que nós não sejamos enganados. Pai, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá? Eu trouxe hoje para vocês um slide mostrando um pouco da ordem dos capítulos, para que a gente não venha se perder no meio do livro, porque, como eu já disse aqui, o livro do Apocalipse não está escrito numa ordem cronológica direta. Então, se você for ler capítulo após capítulo, muitas vezes você não vai estar lendo os acontecimentos na sua sequência cronológica. Então, eu trouxe um esquema básico aqui para que você possa entender. A gente tem o capítulo 6, onde nós começamos ali a abertura dos selos, e a gente vai para o capítulo 7, que não é a continuação do capítulo 6. É um capítulo parentético. É um capítulo que vai falar da visão dos 144 mil selados. E aí você faz uma ligação do 6 para o 8 e para o 9, que é a continuação da abertura dos selos, do início das trombetas, e a gente vai aqui para o capítulo 10. O capítulo 10 também é um capítulo parentético. Ele vai falar da visão de João e do livrinho que João comeu antes de profetizar para as nações. E aí, nós chegamos no capítulo 11. Por que o capítulo 11 é importante? Eu até grifei ele aqui na nossa tela. Porque o capítulo 11 ele é a antecipação do final do livro. O capítulo 11 conta como a história termina. Então, o Senhor vai dizer, se você reler o capítulo 11, nós tivemos a oportunidade de estudá-lo no estudo de número 14, você vai ver que ali, quando a 7ª trombeta é tocada, existe um mistério de Deus que é revelado. Qual é o mistério? O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e eles reinarão para sempre, e ele reinará para sempre. Então, esse é o fim do livro, que já está aqui no capítulo 11. Então, o que a gente vai ver na sequência, do capítulo 12 até o capítulo 22, na verdade, é a pormenorização do que está no capítulo 11. Entende? É como se abrisse um leque para tudo o que vai acontecer para que esse mistério verdadeiramente seja efetivado, o reino de Deus e do seu Cristo sobre todo o mundo. Então, depois disso, nós vamos para o capítulo 12 e para o capítulo 13. O capítulo 12 e o 13, os dois capítulos, eles são também capítulos parentéticos. O capítulo 12 vai falar para nós sobre Israel. É uma mensagem clara, direcionada para Israel. E para a igreja também como um aprendizado, mas são acontecimentos
que serão vivenciados, em sua grande parte, por Israel, a nação Israel, o povo escolhido de Deus. E o capítulo 13 vai nos mostrar de forma majestosa detalhes a respeito do anticristo, das duas bestas, da besta que sai do mar, que nós chamamos de anticristo, da besta que surge da terra, que nós chamamos de falso profeta, como na Bíblia, na palavra, está descrito. E essas duas pessoas, eles vão agir durante o período da grande tribulação, que é um período de 7 anos, que corresponde à última semana de Daniel. Você não está entendendo muito bem, te convido a assistir o estudo de número 14, e lá nós explicamos o que é a profecia das 70 semanas, e você vai compreender claramente. Tá bom? Então, esse é o nosso resumo do que nós vamos ver hoje aqui, capítulo 12 e capítulo 13. Deu para entender? Eu espero que sim. Vamos lá, então, para o início do nosso capítulo 12. Mais uma observação. Preste bastante atenção, porque esses 2 capítulos têm uma linguagem altamente simbólica. Altamente simbólica. São muitos simbolismos, mas todos eles apontando para verdades absolutas. Amém? Vamos lá, então. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, olha só o detalhe aqui. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e 12 estrelas. O que essa mulher representa? Essa mulher vestida de sol. Essa mulher com a lua debaixo dos pés, com 12 estrelas na cabeça. A própria Bíblia vai nos responder. Se a gente for para o livro de Gênesis, no capítulo 37, nós formos ver o sonho de José, um dos filhos de Jacó, vai dizer assim: José teve ainda outro sonho. Ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Então, essa é uma passagem que faz ligação direta, sol, lua e estrelas, diretamente com o povo de Israel. Não somente esse indício aqui, esse forte indício, mas existem outros que nós vamos ver no decorrer desse capítulo. Vamos continuar lendo? Versículos 3 e 4. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a mulher do versículo 1, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Então, olha só um detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês. 7 cabeças, esse dragão vermelho que tenta atingir a mulher, que tenta destruir a mulher, ele é descrito aqui com 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. Grava esse detalhe. Lá na frente você vai entender o porquê. E o texto vai dizer também que a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Que estrelas são essas? Muito claro, a Bíblia responde. Isaías 14, 2 e Jó 38, 4 e 7 vai fazer uma referência à estrela e a estrelas. Mas nós percebemos nesse texto claramente que não se trata de astros celestes. Não se trata de corpos celestes. Vamos ler? Diz assim:
Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Se referindo a Lúcifer, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Olha a profecia de Isaías. E aqui em Jó, estrela aqui na realidade não se refere a espíritos ruins, mas a anjos, diz assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Então, aqui não se trata de estrelas, de corpos celestes, porque aqui o Senhor está falando da criação do homem, quando o homem foi criado. Nesse momento, quando a terra foi criada, aqui não está falando da criação somente do homem, está falando dos fundamentos da terra. Quando a terra foi criada. Se a gente for observar bem no texto de Gênesis, capítulo 1, o sol e a lua e as estrelas vieram depois da criação da terra. A terra já existia. Muito embora ela estivesse sem forma e vazia, mas ela já existia. Então, os astros celestes foram criados somente depois. Então, estrelas aqui, está bem claro, não é isso? Se refere aos anjos de Deus, que se alegravam diante da obra, da criação de Deus. Então, ficou claro, quando fala do dragão arrastando estrelas para a terra, fala que ele está arrastando consigo anjos, seres espirituais, nesse caso de Apocalipse, seres espirituais da maldade. Seguindo, e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Por que falo com certeza que essa mulher se refere a Israel e não à igreja? Porque fala de um filho que vai nascer. E o próximo versículo vai dizer assim: ela deu à luz a um homem. Que homem é esse? Que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Percebam o detalhe. Homem que vai governar as nações e é um homem que foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Muito claro, né, meus irmãos? Salmo capítulo 2, versículo 9, vai dizer do ungido de Deus, que vai reger as nações com cetro de ferro. Então, uma profecia clara, que casa com essa profecia, de que este homem, que veio desta mulher, é Jesus, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, ele não pode ser filho da igreja. Jesus não é fruto da igreja. Jesus veio de Israel, ele é descendente de Davi. Então, percebam aí como a profecia se encaixa, como tudo aponta para a nação de Israel. Seguindo no texto, vai dizer assim: a mulher, porém, falando de Israel, imagina Israel agora. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Lembram aí dos 1260 dias da profecia das 70 semanas? Relembrando, 1260 dias é igual a 42 meses, que é igual a 3 anos e meio. Esse ponto está falando da primeira metade do período da grande tribulação, que vai ser de 7 anos. Então, nesse primeiro período, o Senhor vai guardar Israel. Ele vai, de alguma maneira, proteger Israel. Seguindo. Então estourou a guerra no céu. Percebam que agora aqui a batalha não está acontecendo na terra. Muito embora as coisas estão acontecendo na terra, mas é no céu, é nas regiões celestiais que o futuro de Israel está sendo traçado ou defendido. Na realidade, não traçado, mas defendido. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram. Uma luta, meus irmãos, cósmica. Mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu.
Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por esse acontecimento majestoso, maravilhoso. Quando nós lemos Efésios 6, a partir do versículo 10, nós aprendemos ali que as potestades e os principados, eles têm uma área de atuação que a Bíblia chama de regiões celestiais. Mas a partir deste momento, Satanás e seus demônios vão perder esse lugar de autoridade espiritual. E eles vão ser lançados, nós vamos ver aqui o que vai acontecer com ele. Então, eu quero que você imagine aí essa cena, como isso vai ser terrível, meus irmãos. Versículo 9. E foi expulso o grande dragão. Agora vai ser revelada a identidade do dragão. A antiga serpente, aquela lá do Jardim do Éden, que enganou Eva e que fez com que todo aquele mal se desenrolasse, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos satânicos. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Olha só, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, que acusa de dia e de noite. Para pensar nisso, rapidinho. Imagina aí, Satanás acusando os filhos de Deus dia e noite. Assim como ele fez com Jó naquele tempo. Isso vai acabar, isso vai ter um fim. Nós temos um advogado, mas Satanás vai perder esse lugar dele de acusador dos servos de Deus. Versículo 11. Eles quem? Os servos de Deus, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Perceba que o arcanjo Miguel está lutando nas regiões celestiais. Existe uma guerra travada nos céus, mas a vitória, olha só o que garantiu a vitória desses servos de Deus: o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Enquanto houver um servo de Deus fiel nesta terra, vai haver guerra nos céus, em favor de Israel, em favor da igreja. Enquanto houver joelhos dobrados nessa terra, existe ação no mundo espiritual em favor dos servos de Deus. Amém? Vamos seguindo. Por isso, alegrem-se aos céus e vocês que neles habitam. Mas olha o detalhe: ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, se a situação dos servos de Deus, aqui eles perderam esse acusador, mas a situação na terra não vai ficar mais fácil por isso. Pelo contrário, a situação daqueles que estiverem na terra vai se tornar muito mais difícil. E o texto continua dizendo assim: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, ele perseguiu a mulher, que tinha dado à luz a um homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então, a gente vê aqui a segunda parte da grande tribulação. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso se equivale a 3 anos e meio. Vai ser o período onde Israel sofrerá o seu maior ataque. Eles, na verdade, vão sucumbir, mas esse ato de eles sofrerem não significa que eles serão dizimados, porque Deus está protegendo Israel. Ainda que por
período de tempo eles estejam debaixo da tutela de Satanás, da ação demoníaca de perseguição para destruição, mas Deus tem um plano com Israel, e esse plano vai se desenrolar para o bem de Israel. Nós vamos ver isso na sequência do nosso estudo. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Que é bem interessante esse texto. Ele ficou tão irado com a mulher que ele resolveu travar guerra contra o restante da descendência dela. Aqui a gente pode fazer uma conjectura de que essa descendência não seja somente os israelitas, os judeus que vão estar aqui na terra, mas muitos servos de Deus que vão estar vivos durante o período da grande tribulação. E vai explicar ainda, o versículo 18 vai dizer assim, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E assim encerra o capítulo 12. Esse capítulo épico, falando da luta de Satanás, tentando destruir Israel, tentando destruir aqueles que são fiéis ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente termina com o dragão em pé sobre a areia da praia. Isso nos dá uma visão do que vem pela frente. E o que vem pela frente, meus irmãos, não é nada bom. O capítulo 13 vai mostrar o que vai sair do mar. Então, agora, no capítulo 13, nós vamos estudar sobre a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Amém? Estão aí preparados? Vamos seguindo? Glória a Deus. Capítulo 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Perceberam aí? Essa besta, assim como o dragão, do capítulo 12, ela tem 10 chifres, e ela, sobre as cabeças dessa besta, nomes de blasfêmia. E olha só, o que a Bíblia vai falar aqui em Apocalipse 17:3. Vamos entender aqui. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher, que não é a mulher do capítulo 12, tá bom? Aqui é outra situação. Nós vamos estudar o capítulo 17 mais à frente, se o Senhor permitir. Aqui é só para a gente entender o mistério da besta. Vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Notaram o mesmo detalhe? 7 cabeças, 10 chifres. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado? O diálogo do anjo com o apóstolo João. Agora ele diz, vou explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Interessante porque em alguns momentos do livro do Apocalipse, o anjo de Deus dá explicações sobre a visão. Não é maravilhoso? Imagina quando você tem um sonho, algo que você sabe que é Deus que está falando com você, e alguém te dá a interpretação correta, direcionado pelo Espírito. Agora imagina que o próprio anjo mostrando para João o significado dessa visão. E ele vai explicar. Diz assim, a besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo. Perceberam os tempos verbais? Era, não é, mas está para emergir. E caminha para a destruição.
E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Vou explicar isso mais à frente. Esses 3 tempos aqui foi a besta que era, não é mais, mas tornará a aparecer. E o texto continua: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, que faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Não fique preocupado, nós vamos explicar. Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Agora, olha o detalhe. Ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Então, olha só, preste atenção nesse detalhe. As 7 cabeças são 7 montes. Vai dizer que ainda não chegou, ainda não recebeu o reino. Percebam que está jogando para o futuro. Por mais que no passado vários tiranos se levantaram e que tinham toda uma aparência de anticristo, e eles verdadeiramente agiam sob a ação do espírito do anticristo, que é o dragão, Satanás. Mas essas pessoas que viveram, nós podemos citar vários, Nero e tantos outros imperadores romanos terríveis, e até mesmo nos impérios passados. Mas esses homens, eles não se comparam com aquele que está por vir, que é esse 8º rei. Então, o que são esses 7 montes? Muito simples. 7 montes. 7 montes onde a cidade está localizada. Qual é a cidade, meus irmãos, que foi edificada, que foi levantada sobre 7 montes? Todo mundo que estuda geografia vai responder. Roma. Isso aí, Roma. A cidade de Roma foi edificada sobre 7 montes. E é desta cidade. Nós vamos entender como Roma se situa e funciona dentro dessa profecia. Amém? Vamos seguindo? Tem tudo a ver, o Império Romano tem tudo a ver com o anticristo, com o falso profeta, com esses homens que vão surgir. Mas para que a gente volte para Apocalipse, nós vamos primeiro, antes de finalizar o capítulo 13, nós precisamos falar sobre 2 profecias muito importantes. Então, nós já vimos aqui Daniel capítulo 9. Hoje nós vamos ver as 2 visões, do capítulo 2 e do capítulo 7. Então, o capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 e o capítulo 9 estão intimamente relacionados com o livro de Apocalipse. Vamos lá, não vamos estudar o capítulo 2 todo, mas eu vou explicar para vocês como essa profecia funciona. Todos sabem do sonho de Nabucodonosor. Deus deu para ele o sonho de uma grande estátua, com a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, 2 pernas de ferro e os pés misturados, como barro e ferro. E no sonho de Nabucodonosor, uma pedra, uma montanha é cortada sem auxílio de mãos humanas, e essa montanha vai direto nos pés da estátua, que são parte em barro e parte em ferro, e a estátua toda é ruída, e o texto vai dizer que não sobra nada, que ela é completamente aniquilada, e o reino de Deus é implantado sobre a terra.
E o próprio Daniel dá a interpretação dessa visão para o rei Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. Então Daniel vai dizer claramente, olha, a cabeça de ouro é o Império Babilônico, o peito de prata, Império Medo-Persa, que veio na sequência. O ventre de bronze, Império Grego. As pernas de ferro, Império Romano. E os dedos, em parte de ferro e em parte de barro, vai falar de nações, de reinos que vieram do Império Romano, percebam que tem ferro misturado, mas se misturaram com outras nações, o texto vai falar por meio de casamentos, mas esses casamentos não foram suficientes para sustentar o poderio desse reino. E é justamente nesse momento dos pés, do reino que está nos pés, aqui a nossa figura vai dizer o Império Romano restaurado, eu prefiro dizer o Império Romano fragmentado. É nesse momento que o reino de Cristo virá. Então, só trouxe um versículo aqui para a gente ler. Tudo isso que eu falei diz assim: quanto ao ferro misturado com o barro, que o Senhor viu, isto significa que procurarão se misturar por meio de casamentos. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Que reino é esse? O reino do nosso Senhor Deus e do seu Cristo. Daniel também tem uma outra visão. Essa muito mais terrível. Agora não é a visão, a primeira visão foi a visão que Deus deu para Nabucodonosor. Daniel a interpretou. Aqui Deus dá a visão para o próprio Daniel. E Daniel vê 4 criaturas saindo do mar. Ele vê um leão, ele vê um urso, ele vê um leopardo com várias cabeças e ele vê um 4º animal que ele não conseguiu identificar. Mas esse animal era terrível, ele destruía tudo que estava pela frente. Era mais terrível do que os outros 3 primeiros animais. E o texto vai dizer assim: então ele disse, o anjo explicando para Daniel a sua visão. O 4º animal será um 4º reino da terra. Percebam aí? O 4º reino da terra. Qual foi o 4º reino da terra? O Império Romano. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Viram aí como casa com o Apocalipse? As 10 cabeças. Depois deles, se levantará outro rei. O texto destaca outro rei. E ele falará contra o Altíssimo. Oprimirá os santos do Altíssimo. E tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Exatamente o trecho do livro do Apocalipse. Um tempo, tempos e metade de um tempo. Viram como a profecia está relacionada com o Império Romano, meus irmãos? Muito importante nós sabermos sobre isso. Então, aqui a gente tem, vamos seguindo, a gente tem um mapa do que foi o Império Romano. O Império Romano foi o mais longo de todos os impérios. Ele começa ali em 27 a.C., e se a gente for falar sobre o Império Romano do Oriente, né, quando dividiu, capital em Roma do Ocidente, capital em Constantinopla do Oriente, mas o Império Romano do Oriente ele vai até o ano de 1453. Então, são quase, aproximadamente 1.500 anos, mais um pouquinho, de 1.500 anos de duração. Então, aqui tem um mapa da amplitude, do alcance do Império Romano. E aqui o interessante desse mapa é que ele coloca a localização da fragmentação do que se tornou o Império Romano. De todas essas nações, a gente pode identificar algumas aqui: Espanha, Portugal, ali a Inglaterra com o país de Gales, aqui o norte da África, aqui, meus irmãos, o Oriente Médio, Israel, Síria,
um pedacinho da Arábia Saudita, um pedacinho do Iraque. Então, realmente, um reino muito extenso, geograficamente falando, fisicamente falando, e também temporalmente falando, porque durou muito tempo. Agora, olha só. Essas nações que estão coloridinho aqui, eu trouxe aqui para vocês essas nações. A gente tem aqui as nações da Europa, os países da região dos Balcãs, aqui países do Oriente Médio, do norte da África. E se a gente for analisar bem esses países, eu estou falando de área territorial, não estou falando de briga política, eu estou falando de território, que era o Império Romano, o território do Império Romano, quando ele finalizou ali em 1400, e o que é hoje? Quais são os países que ocupam esse território? Então, são esses países aqui. E se a gente for olhar a maioria desses países que estão em vermelho, eles fazem parte do quê? Eles fazem parte da União Europeia. Então, os principais países que fazem parte da União Europeia. E não tem como falar da União Europeia sem falar também da ONU, das Nações Unidas. Então, se a gente for olhar aqui, esse gráfico aqui, meus irmãos, é meio antigo, é de 2018, mas ele nos dá uma boa noção que a União Europeia, na realidade, é o grupo, né, de países que mais contribui com a ONU. Aqui, em 2018, 18 milhões de dólares, quase 19 milhões de dólares. Então, aqui, em primeiro lugar, a gente tem os Estados Unidos e, em terceiro lugar, a China. Mas a União Europeia, ela realmente é a força, junto com os Estados Unidos, da ONU, das Nações Unidas. E aí, meus irmãos, por que eu estou falando sobre isso? Cheguei aqui em Nações Unidas. Porque quando a gente fala de Nações Unidas, a gente encontra hoje na mídia textos como esse. Esse texto aqui, alguém me mandou esse texto no WhatsApp, até bem antes de eu começar o estudo do Apocalipse. E a Regina que me mandou, se ela estiver assistindo. E eu achei interessante, porque esse texto, esse print aqui é de 2020. Você já pode estar lendo aí na tela, secretário-geral da ONU pede um governo mundial para ajudar as nações. Percebam que não é mais uma teoria. Né? A gente falava alguns anos atrás sobre um governo mundial, mas isso era tão distante. E agora, hoje, você vê aqui, a matéria diz assim, outros grandes líderes globais em 2020 já já vem a necessidade urgente de um governo mundial para combater as dificuldades do mundo. Percebam aí para onde nós estamos caminhando? De onde esse líder vai sair? Esse líder mundial. Esse líder mundial vai sair, ele vai vir do Império Romano. A raiz dele vai ser no Império Romano. De qual nação? Alguns dizem que ele vai ser judeu, porque para Israel acreditar nele no começo, como vai acreditar, ele só pode ser judeu. Ele vem do Império Romano, das raízes desse império. Interessante, quando a gente olha para o Império Romano, a gente vê ali os 7 principais imperadores, os mais famosos, todos eles nasceram em Roma. Interessante a gente pensar nisso. Vamos seguindo, meus irmãos? Aqui diz assim, aqui está em mente a sabedoria, as 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher está sentada, voltando na profecia para a gente fechar. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, isso na época de João, 5 já tinham caído, um existe, naquela época de João, que era o imperador Domiciano. E o outro ainda não chegou, fala do futuro. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, que faz parte dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora.
os dedos da estátua, os 10 dedos da estátua, os 10 reis. Olha só, meus irmãos, o que a palavra vai falar, o que o Novo Testamento vai falar sobre o anticristo. Interessante isso. Presta atenção nesses textos, diz assim: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora já está no mundo. Então, João vai falar do espírito do anticristo, que está no mundo. Ou seja, no primeiro século, o espírito do anticristo já estava no mundo. Ele está há muito tempo. Quem é o espírito do anticristo? O dragão, Satanás. Ele é o que age por trás das cortinas. E ele tem os seus personagens que agem nessa terra hoje, exatamente hoje. Seus falsos profetas, falsos líderes, falsos mestres. Todos são anticristos. E aqui, meus irmãos, o texto de Tessalonicenses, que é um texto-chave para a gente fechar aqui esse entendimento e voltar para Apocalipse. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Paulo está dizendo, o dia do Senhor não chegou ainda. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá. A vinda do Senhor para reinar sobre a terra não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, completa rebelião contra Deus, e seja revelado, olha o detalhe, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aponta claramente para uma pessoa, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Olha a ousadia desse líder mundial. Ele vai se assentar no santuário de Deus e vai se colocar no lugar de Deus. Isso é terrível. Isso já aconteceu no passado, mas isso vai acontecer de uma forma muito mais forte, mais contundente. Amém, meus irmãos? Vamos seguindo, vamos para finalizar. Finalizar, não, a gente está começando o capítulo 13, mas agora você vai ver que vai fluir, você vai entender o que o texto vai dizer, depois de todas essas explicações. Diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Fez a conexão aí? Leopardo, urso e leão? Os animais que Deus mostrou para Daniel. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Olha só que tremendo isso, meus irmãos. O dragão deu a sua autoridade à besta. Versículos 5 e 6. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Mais uma vez, o período de 3 anos e meio. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Olha a arrogância. Vai blasfemar contra os que estão na terra e contra os que estão nos céus. Contra a igreja, que nesse momento aqui já foi arrebatada. 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. E os vencesse. Ela vai realmente obter êxito
sobre Israel e sobre aqueles que estiverem na terra ainda servos de Jesus Cristo. Israel e os servos de Jesus Cristo. Israelitas que servem a Jesus Cristo, judeus que servem a Jesus Cristo e outras pessoas também que vão estar vivas na terra, que vão servir a Cristo nesse período. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso fala claramente de um líder mundial. Daniel 7:21, só para a gente lembrar, enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Versículo 8, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Ou seja, todos aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida vão adorar a besta, vão se render ao dragão. Como é que eu faço para ter o meu nome escrito no livro da vida? Muito simples. É o livro da vida de quem? É o livro da vida do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Se você quiser ter o seu nome escrito no livro da vida, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo e tê-lo na sua vida como seu único Salvador e Senhor. Amém? 9:10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse texto vai falar de 2 destinos de pessoas fiéis a Deus nesse tempo de grande tribulação. Uns vão para o cativeiro e outros vão ser mortos. Amém, meus irmãos? E assim a gente finaliza essa parte falando da besta que sai do mar. O mar, na Bíblia, representa as nações. Então, a besta sai das nações para governar as nações. E a gente vai para a última parte da profecia do capítulo 13, que é a besta que surge da terra. Vamos seguindo? Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Seguindo, eu vou explicar no finalzinho. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Existe algo, vou explicar direitinho sobre isso aqui, mas vamos seguindo. A todos os pequenos e os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Percebam aí, agora vai falar da marca. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, essa marca, ela está diretamente ligada ao nome da besta. E esse nome tem um número, é o número do seu nome. Então, está intimamente ligado. Presta atenção nesse detalhe. A marca, o nome da besta e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de ser humano, esse número é 666.
E os adoradores da besta, aqui nós já estamos no capítulo 14, só para a gente entender um pouquinho, a Bíblia explica a Bíblia. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Meus irmãos, existem várias conjecturas a respeito desse nome, desse número. Eu não quero aqui fazer conjecturas sem lógica. Só quero trazer para vocês um exemplo. O nome de Nero, Nero César, César é título, Nero é nome, Nero César, em hebraico. A gente sabe que as letras em hebraico, cada uma delas possui valor, possui um número que é ligado a essa letra. Então, se a gente pegar aqui as letras em grego da palavra, da expressão Nero César, e a gente somar o número de cada uma dessas letras, a soma dá exatamente 666. Muito interessante, não é verdade? Então, eu acredito que esse governo que vai surgir, esse homem, esse anticristo, que vai ser um governo mundial, um governo político, relacionado ao nome dele, está o número 666. E a marca, meus irmãos, o que significa essa marca? Interessante que fala da mão e fala da testa. Mão na Bíblia, o Senhor escolheu as mãos como um instrumento de transferência da bênção. E a testa, o selo de Deus vai na testa. Santidade ao Senhor vai na testa. Então, Satanás ele procura atingir os pontos que Deus escolheu para que o nome dele fosse glorificado na vida do homem, para que o nome de Satanás fosse honrado. Não tem como a gente falar sobre marca da besta sem falar sobre biochip. Sabe, meus irmãos, eu não quero aqui colocar coisas e impor algumas coisas, algumas verdades, como se elas fossem as minhas verdades, enfim. Mas eu quero que você pense. Há 100 anos atrás, isso aqui não existia, mas agora já existe. Esses recortes aqui são de sites não cristãos. Inclusive, está até aqui descrito, não dá para ler, mas um é do UOL e o outro é de um site Tecnologia na Saúde. Biochip, implante na mão, promete vida sem chave, cartão e senha. E agora a novidade do momento, biochips podem ser a nova arma contra a transmissão de vírus. Meus irmãos, essa realidade vai chegar. Já chegou, mas ela vai se expandir. E eu não duvido nada que essa marca venha exatamente como um chip instalado na mão direita ou nas mãos. Esse aqui, dessa reportagem do UOL, é instalado colocado na mão. Coincidência? Deucidência? A verdade é que nós vivemos em meio a uma cultura totalmente anticristã. E nós precisamos ter muito cuidado para que nós não sejamos envolvidos com muitas coisas que estão aí já e vão vir. Amém, meus irmãos? Vamos seguindo para a gente finalizar o nosso texto. O Apocalipse 16 vai falando agora sobre essa besta que sai da terra, enquanto que a besta que surge do mar, ela vai ser um governo político. A besta que sai da terra, por todo o texto que nós lemos, adoração a imagens, adoração à imagem do anticristo, sinais, maravilhas que ela opera. Isso nos leva a crer que trata-se de um líder religioso de ordem mundial. E o texto de Apocalipse 16 vai dizer assim: então vir sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro para ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, aqui a tríade, a trindade satânica, o dragão, a besta
e o falso profeta. Meus irmãos, esse texto vai nos levar para pensarmos em algo que está muito em voga na nossa atualidade, nesse mundo pós-moderno. Ecumenismo. Essa é uma definição de ecumenismo, é o apelo à unidade de todos os povos, contida na mensagem do Evangelho. Unidade de todos os povos. Olha só, em torno da verdade, da mensagem do Evangelho. Trouxe aqui algumas imagens. Essa imagem aqui foi tirada em 2014, mas ela fala muito para nós. Aqui, o dizer da figura diz assim: encontro reuniu representantes do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, do budismo, do hinduísmo e outras religiões. Líderes de todas as principais religiões do mundo, principalmente as 3 maiores, cristianismo, islamismo, cristianismo, judaísmo, reunidas, sentadas, conversando, dialogando. Muito interessante nós pensarmos sobre isso. Esse recorte aqui é agora de 2020, do site da ONU. Diz assim: ONU realça apoio de religiões no combate e recuperação ao coronavírus. O texto vai dizer assim: encontro virtual reuniu representantes do islamismo, cristianismo e judaísmo. E o secretário-geral da ONU destaca a importância da cooperação para acabar com os conflitos, violência, desinformação e promover educação em tempos de pandemia. O cenário está sendo montado para um líder político mundial e para um líder religioso mundial. A tríade satânica, a trindade satânica. E eu termino aqui, deixando para vocês o texto de Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse espírito de anticristo está hoje na terra, e ele está operando. E ele vai operar no período da grande tribulação. Nós precisamos ter cuidado para que nós não sejamos enganados. Vamos orar? Pai Santo, Pai amado, te agradeço, Senhor, por esse estudo, e eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Acontecimentos que apontam claramente para o fim. Não deixa, Senhor, que estejamos enganados por ninguém, por falsos profetas, por falsos mestres. Não nos deixa sermos enganados, Senhor. Nos dá discernimento do alto e nos ajuda a continuar, a nos dar sede para continuarmos no estudo da Tua palavra, porque é através do conhecimento da Tua palavra que nós não seremos enganados nesses tempos do fim. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigada pela participação na nossa série. Fique com o Senhor.